Gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar com vocês no vídeo de hoje como que eu consegui me levantar aos 46 anos, né? Como que eu saí, como que uma pessoa saiu da procrastinação para uma vida que está em evolução, está em processo. Não vou dizer para vocês que hoje a minha vida está uma maravilha, eu já tenho dinheiro sobrando e está tudo resolvido. Não. Primeiro porque a nossa vida, eu também entendi, eu acho que nós precisamos entender que a vida ela nunca vai ser linear, né? Existem os altos e baixos da vida. E aí, quando eu consegui me levantar, que foi no ano de 2005, né? Foi ano passado, 46 anos, gente. Esse ano eu vou fazer 47. E aí, eu acredito que ali naquele momento foi Deus, sabe? Que me trouxe um despertamento para eu aprender a caminhar com as minhas próprias pernas. Porque até então, até o momento, eu não conseguia caminhar com as minhas próprias pernas. Tudo dependia que as pessoas fizessem para mim. Se era entrar num site, baixar um aplicativo, fazer um formulário, preencher algo, nada eu sabia. E também não procurava aprender, porque na minha cabeça tão pequena, eu achava que tudo era demasiadamente difícil e eu não me esforçava para aprender. E eu vivia uma fé burra, porque uma fé o qual eu ia para a igreja, eu dava meu dízimo, eu dava minha oferta, mas não via, eu via as promessas de Deus, mas eu não via de fato a minha vida mudar. E aí quando você é muito religioso, e você não pensa com a razão, você pensa com a emoção, você começa a achar que tudo é o diabo, que é provação, e que você tem que passar por aquilo, e é uma prova. E às vezes você não percebe que são suas próprias atitudes que te levaram àquele fundo de poço. No meu caso, né, Viviane? Então, assim, naquele momento do furacão, que eu passei por separação, perdas financeiras, fechamento de loja, perdas de carro, eu culpava os outros no sentido do concorrente, do ex-marido, de N coisas que aconteceram para eu estar naquela situação e, consequentemente, piorar. E aí, hoje eu entendo que foram as consequências das minhas atitudes e escolhas erradas por não buscar o conhecimento que eu precisava, a minha evolução que eu estou tendo hoje. Infelizmente eu tive que perder muitas coisas, passei muitas humilhações para entender isso. E os anos passaram, foi em 2019, né, onde eu passei todo esse perrengue na minha vida, em que eu pensava, que momento que isso tudo vai passar? Porque a gente pensa assim, isso não vai passar, essa luta não vai passar. E ela passou. E eu passei por várias coisas, várias humilhações, necessidades, necessidade tal de que muitas vezes a minha filha queria algo e eu não tinha como comprar. Família que muitas vezes me ajudava com o básico. Até que um dia as coisas começaram a acontecer. E aí eu comecei aos poucos me levantar e tal, até que o ano passado, né, 2025, eu conheci uma pessoa e tal, e naquele ano ali me houve um estalar, em que eu pensei, eu vou estudar. Acho que o caminho é estudar. Eu vou fazer algo que mude a história da minha vida. E, gente, parecia loucura o que eu queria fazer. Que eu botei na minha cabeça que eu tinha que fazer prova da PRF, que eu tinha que fazer concurso, que eu tinha que fazer alguma coisa. Era loucura. O que eu queria naquele momento, hoje eu entendo que era tipo assim, insano. Talvez se eu falasse para algumas pessoas iam rir da minha cara, porque eu não tinha o básico do Enem, né? Eu não tinha o alicerce para poder fazer concurso, eu não tinha nada. E aí, por onde que eu comecei? Por um curso técnico de administração. E eu tô quase acabando. E quem diria, porque, tipo assim,
eu já passei por muitos momentos de muita desistência na minha vida, em que eu começava as coisas e que eu desistia delas, porque eu não me via capaz. Eu colocava as minhas inseguranças na frente e aí eu começava a arrumar desculpas para não fazer aquilo ao qual eu me propus a fazer. Eu entrei no curso de enfermagem na época da separação. Eu paguei o Duda para fazer autoescola e eu desisti. Desisti por medo, por insegurança. Eu fiquei pensando, vai que eu mato alguém, vai que eu pico uma injeção em alguém errada. Por quê? Porque eu não entendia que para chegar aonde eu queria chegar, haveria um processo e eu tinha que passar por esse processo. Não tinha outro meio. E na minha cabeça era mais fácil desistir. E aí o ano passado foi onde tudo aconteceu, onde assim eu me levantei nesse estalar e eu também assim não tinha propósito. Você tem que ter, no mínimo você tem que ter propósito, você tem que ter um foco, mesmo que esse lugar aonde você queira chegar ele seja irreal, impossível na sua cabeça, porque naquele momento que eu pensei não era impossível, mas hoje pensando talvez era fazer concurso para PRF, estava em cima da hora, quem fez aí sabe. E o concurso também não é fácil. Mas enfim, eu dei o primeiro passo, eu me inscrevi no curso técnico, com 1 ano e pouco de curso, todos os dias, de segunda a sexta. Eu passei por dificuldade, sim, porque eu estava muitas vezes na sala de aula e eu pensava, gente, eu estou ouvindo grego. Sabe assim quando o professor começa a falar e você não entende nada com nada, porque você já está muitos anos fora do colégio e nada parece que faz sentido na sua cabeça? E outra, eu acho que eu tenho TDAH, então, para mim, muito mais difícil é ter a compreensão daquele conteúdo que está sendo dado. Fora que a maioria dos alunos da minha sala são tudo mais novos que eu. E eu me levantei e as portas se abriram, não somente de um emprego, né? Porque eu passei muito tempo de dificuldade, mas daqui, ó, da mente, da minha mente que se abriu. Muitas coisas que eu tenho aprendido, que eu tenho vivido e que eu tenho sido grata a Deus. E aí eu fui entendendo todas as atitudes erradas que eu tomei na loja, que eu não sabia fazer precificação. Aliás, eu simplesmente lançava, eu acho que eu vou vender. Por exemplo, né, eu vendia pastel, e eu vendia muito pastel, eu vendia muita coxinha. Eu pensava, vou botar por X. A concorrente está vendendo por X, eu vou vender por X também. E aí, no final das contas, eu não vi o dinheiro, vendia, e eu não via o lucro, e também se entrava, obviamente entrava, eu desviava esse dinheiro para meus benefícios pessoais. Eu não tinha entendimento do Prolabore, eu não tinha entendimento da gestão financeira, eu não tinha entendimento da gestão da loja, que hoje, com o curso, eu estou tendo. E quantas coisas foram se abrindo, quantas coisas foram acontecendo, o meu amadurecimento, sabe, como pessoa. Tipo, eu não sei como que vai ser, vou terminar agora maio, né, e, tipo assim, eu tô muito feliz porque vai ser o meu primeiro diploma de algo realmente concluído, porque eu não concluía nada, eu nunca conseguia concluir nada, eu sempre me sabotava. E dessa vez, mesmo diante de algumas dificuldades que eu passei na minha vida sentimental, alguns problemas que eu já vivi, eu aprendi, né? Deus tem me feito aprender, mesmo diante de algumas dificuldades que a gente viva na vida, eu tenho que aprender a separar aquilo que eu quero, os meus sonhos, dos meus momentos difíceis pessoais. As minhas situações pessoais, elas não podem atrapalhar os meus sonhos, aonde eu quero chegar. Tipo, eu vou dizer pra vocês assim, no começo do que eu queria, vou pegar aqui minha xícara que tava ali largada no café que eu tava tomando. No começo,
o meu propósito, né? Porque acho que até eu chegar a esses 46 anos eu vivia sem propósito realmente do que eu queria. Eu não sabia o que eu queria. Eu não sabia onde eu queria chegar. E aí foi aonde até eu ouvi o professor dizer isso, eu guardei. Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar para você serve. E eu levei e vou levar isso para a vida, sabe? Então assim, mesmo que naquele momento eu tenha feito algo que era tipo assim ilusório de realmente eu chegar naquele objetivo, eu pensei, como eu estou muito tempo fora da escola, vou começar por um técnico de administração, vou pegando alguma coisa, depois eu vejo. E aí, a minha linha de raciocínio, né, até onde o alvo que eu queria chegar era fazer administração, depois fazer uma faculdade, né, porque na minha cabeça eu queria fazer uma faculdade de biomedicina, porque eu me encantei com aquela coisa de fazer um concurso e seria eu, depois de fazer a faculdade de biomedicina, fazer um concurso para perito criminal. Porque eu também, gente, às vezes a gente quer planejar uma coisa, mas a gente não sabe quão difícil vai ser. E aí, tipo assim, quando chegou esse ano, eu percebi que não é tão fácil assim, né? Fazer uma faculdade, porque existe gasto. E aí eu fui entender que tinha que fazer a prova do Enem, para vocês terem uma noção do que eu tinha uma mente tão pequena para algumas coisas, que eu não sabia por que as pessoas faziam prova do Enem. Para vocês verem como que eu tinha uma mente tão fechada, realmente tão pequena, de entendimento. E aí, a partir daí, eu fui entender por que as pessoas faziam a prova do Enem, que era para conseguir bolsa, para fazer a faculdade. E hoje, né, quase terminando esse ano de 2026, aí minha ficha foi cair que pagar uma faculdade não é tão fácil. Então, para resumir um pouco dessa história, hoje, gente, tipo assim, eu tô muito feliz, muito satisfeita com tudo que tem acontecido. Às vezes as pessoas me perguntam, quando você terminar, o que você vai fazer? Eu não sei. Porque até então eu tinha concluído uma coisa e de repente agora nessa caminhada a gente vai percebendo que a vida ela não é tão fácil como a gente pensa que é, mas você ainda assim pode alinhar ainda alguns pensamentos para um objetivo final, sabe? E eu fui fazendo muitos projetos na minha vida e na minha mente sobre aonde eu quero chegar. E aí meus planos de agora é o quê? Ao terminar o curso, né, lá, eu vou terminar agora em maio, e ainda vou ficar um tempo pagando, porque são 18 meses pagando de curso. Então, o meu projeto é, esse ano, estudar para a prova do Enem, entendeu? Ver o que eu tenho que estudar, o que eu tenho que buscar, criar uma base, porque o que eu penso, criar uma base para que eu consiga fazer a prova do Enem e conseguir alguns pontos, né? Para conseguir uma bolsa. Porque a gente que é pobre, né, não tem, nossa família rica não tem como pagar lá 1.000 e pouco de faculdade, né, gente? E aí, é isso. Quando eu terminar, eu vou estudar para fazer cursinho, vou ver como é que faz para poder as matérias que eu tenho que estudar para fazer a prova do Enem. Claro que hoje eu já não penso tanto em fazer a faculdade de biomedicina. O curso técnico de administração, se vocês quiserem fazer, é muito bom, só que o curso técnico ele te dá uma pala de cada coisa, sabe? Porque o curso de administração ele é muito amplo, então ele passa por marketing, por logística, por estoque, por compras, fornecedores. Aí agora que a gente está praticamente nos últimos, o C lá fala o C, né? Nas últimas UCs, a gente passou agora pela contabilidade básica. Então, gente, me apaixonei pela contabilidade básica. E eu acredito que essa agora será a faculdade que eu vou fazer e não de biomedicina. E aí a gente terminou agora a contabilidade básica. Estamos fazendo matemática básica, que é um pouco chato,
porque tem questão de porcentagens e fazer as fórmulas não é fácil. Para quem fez ali, estudou direitinho, tem uma base sólida, beleza, vai tirar de letra. Mas quem não tem como eu, aí fica um pouquinho mais difícil. Mas se com esforço a gente consegue, né? E a última realmente vai ser acho que de giro de estoque, uma coisa assim, se eu não me engano, não me lembro muito bem. E aí no final a gente vai ter que fazer uma apresentação, né? E a gente vai escolher o tema do que nós vamos fazer. Então assim, o que eu tenho que falar para vocês que tudo que eu vivi aos 46 anos e que eu tenho aprendido agora, esse ano que eu vou fazer 47, se não se compara ao que eu vivi quando eu era nova. Eu perdi muito tempo da minha vida com relacionamentos em que eu permiti que aquilo atrapalhasse a minha vida, os meus sonhos, né? Eu acreditava naquele conto do casamento felizes para sempre, daquela casinha. E não que isso seja errado, mas o meu foco não podia ser só isso. Eu tinha que ter os meus objetivos próprios, eu tinha que aprender a andar com as minhas próprias pernas. E hoje eu tô aprendendo. Então, gente, é isso. Assim, eu já tenho sido muito grata por tudo que eu tenho vivido, que eu passei. Acredito também que tudo que eu passei foi aprendizado, mesmo as perdas que eu vivi foram aprendizado, maturidade. E é ir pra frente. Então, assim, é daí pra frente, lutando e buscando para ter o melhor. Né? Mesmo que aí as pessoas, eu vejo muitos comentários das pessoas falando assim: ah, mas eu já tenho 40 e poucos anos, e aí quando eu terminar tal faculdade eu vou ter 40 e pouco, vou ter 50. Gente, é melhor eu terminar, se eu tiver que terminar uma faculdade com 50 e poucos anos, que seja, vai ser uma faculdade, vai ser algo que você, caramba, eu concluí, eu conquistei isso aqui, do que eu não ter feito nada. Olhar para trás para minha vida e pensar, caramba, o que que eu fiz de produtivo? O que que eu fui atrás para conquistar por mim, para mim e pelos meus. Então, assim, hoje eu não penso nessa questão da idade, não penso que eu não vou conseguir, não penso que vai ser difícil, eu penso que eu vou. Eu vou conseguir. E o meu projeto agora é comprar meu computador, porque o computador que eu tinha deu ruim, e sem computador fica complicado. Eu também não tenho muita base de Excel. A pessoa que tem uma base de Excel também facilita mais, né? Porque ela tem aquela coisa do dia a dia, de estar mexendo, né? E eu nem isso tinha, porque algumas coisas a gente tem que fazer, né? Alguns trabalhos no computador lá, teve algumas OCs que a gente teve que fazer trabalho em computador, e eu não sei nem o básico, aí você tem que ficar perguntando, ou então você tem que ficar esperando pelo colega, entendeu? Então, assim, conselho, se conseguir fazer um curso, tem vários cursos gratuitos, tem, que eu sempre lembro, que o resto eu esqueço, que ainda tem uma memória fraca. O Banco do Bradesco, né, tem vários cursos gratuitos, eu até tinha começado um, que era o de Excel básico, cheguei a fazer o Excel básico, mas quando eu ia para os demais, meu computador deu ruim, era muito antigo, muito velho. Então é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado, que eu possa contribuir, né, para a vida de alguém. Você que está querendo estudar, que está querendo começar a vida, não desista. Se não sabe por onde começar, ora a Deus, pede uma orientação. Eu também não sabia o que eu queria da vida. Eu não tinha um sonho, eu não tinha um projeto, eu não tinha nada. Nada, nada, eu não tinha nenhuma perspectiva. Tudo que eu precisava, eu sempre dependia de alguém, que alguém fizesse. E eu acredito que muito que eu também fiquei muitos anos num relacionamento que não estava dando certo é por causa disso. Porque eu acreditava que isso que fazia era algo tão bom, que isso era amor. E não era, né? Era uma troca de interesses, entendeu? Então, assim, beijo, deixo meu beijo para vocês e uma boa noite. Quem puder curtir, curta, compartilhar, comentar aqui a sua experiência, se você está começando, se você ainda quer começar, não espera mais, não deixa mais o tempo passar, viva o hoje, né? Não viva, quando eu for ficar sonhando com o futuro, a gente pode sonhar, mas a gente não pode se prender ao futuro, porque a gente pode achar que vai ser muito difícil chegar lá, e a gente também não pode, peraí, filha, a gente não pode viver no passado, então a gente tem que viver o agora.
Então, deixo um beijo para vocês. Até a próxima. Beijo.